Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo anterior eu já falei um pouco sobre esse tom de pele aqui da testa. E eu vou desenhando e vou falando até para o vídeo não ficar muito longo. Então, agora falta só finalizar essa parte do lado direito. E aí já conclui todo esse desenho aqui. Agora eu tô fazendo aqui finalizando o colar dele. Eu tô usando o 4B. Provavelmente eu uso depois uma graduação mais alta, mas eu gosto sempre de começar com uma graduação mais baixa, que aí eu vou escurecendo aos poucos. Fiz lá no Instagram ontem a live fazendo todo esse lado aqui. E aí, só para mostrar aqui para vocês essa outra parte aqui. Tá sendo bem legal esse desenho aqui, porque eu gostei muito da expressão desse índio. E aí, depois eu vou voltar um pouco aqui nessa parte da palha do rosto, da parte aqui essa palha aqui, né, da cabeça. E aí, eu tô falando essa parte da palha para não falar o nome disso aqui errado. Então, já finalizando aqui. Provavelmente eu vou usar a graduação 6B, esse aqui é o 4B. Eu gosto do lápis da Tombow, porque ele é um lápis muito macio. Então, na parte que é bem escura e que eu não vou precisar ficar depois ficar escurecendo, que eu já sei que já é bem preto mesmo. Então, eu já uso direto essa graduação aqui. E aqui, só nessa parte aqui desse ombro aqui, ele tem 5 tons de cinza. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, sobre esses contrastes, porque tem muita gente que tem medo de fazer esse contraste. Então, a dica que eu sempre dou é que comece pelas áreas bem escuras, que aí você vai trabalhando esse contraste, vai tendo uma percepção melhor desse contraste. Vai criando confiança em chegar na tonalidade, para não ficar aquele desenho pálido, onde tem só apenas 2 tons de cinza, que você fica com medo de escurecer. Aqui eu tenho cinza, eu tenho uma parte quase branca, a parte bem escura e um médio. Um médio que não é o cinza e nem o escuro. Esse aqui é o foco de luz, por isso que ficou marcado aqui. Então, eu vou trabalhar esses detalhes que tem aqui bem escuro.
Então, onde estiver bem escuro, eu já escureço mesmo, passo a graduação mais alta, sem medo. Depois eu passo o pincel. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui ficar bem curto mesmo, só pra gente pegar essas dicas aqui de contraste, né? E você já conseguir ver o resultado desse contraste. E aqui são uns detalhes bem legal, porque um colar por cima do outro, mas a gente consegue trabalhar vários tons de cinza nele. Então, como não é aquelas bolinhas bem regular, a gente consegue ir fazendo aqui dessa forma. E aqui ele já fica uma parte bem escura, porque pega um pouco da sombra, eu acho que da árvore aqui. Então, eu já consigo escurecer aqui também, bem legal. Então, como daqui pra cá, ele vai ser um tom médio, um cinza mais claro, eu vou só até esse limite. Então, aqui eu vou trabalhar por camadas. Ele é bem escuro, mas eu vou trabalhar com camadas, que é pra poder eu chegar no tom que eu quero. Então, é mais ou menos dessa forma. Aqui eu fiz a primeira camada, eu já fiz bem escura, e aqui eu venho soltando a mão, o peso da mão, para que não fique aquela coisa marcada. E aqui eu já vou trazendo a próxima camada. E venho soltando o peso da mão. Para poder aqui eu trabalhar com outra graduação. Então, já venho aqui com o mesmo lápis, aqui é o 4B. Diferente do rosto, que aqui é um tom mais cinza, mais claro que esse aqui. Então, aqui eu usei o 2B. Comecei com o B e fui diminuindo. Em alguns pontos, eu fui trabalhando aos poucos esse tom aí. Aqui, ele é uma pintura no braço, então, eu já marco bem. Marco sem deixar aquele risco já que eu não possa suavizar depois. Então, é só um tom mais escuro, sem deixar aquele risco marcado. Então, aqui eu vou escurecer bem, mas sempre trabalhando por camadas. Mesmo que ele seja uma graduação mais alta, eu venho trabalhando as camadas.
Então, aqui eu fiz várias camadas. Como eu vou passar o papel para esfumar depois, eu vou passar aqui um pouco, que é pra gente já ver o resultado. E é importante ir trabalhando por camadas. Ó, tá vendo que por mais que aqui seja escuro, eu tô trabalhando essa passagem aqui pro outro tom. Não tô deixando aquela passagem seca. Marcada. Então, esse que é o bacana, é trabalhar essa passagem de sombra, luz, a tonalidade. E eu vou girando o lápis para pegar sempre a ponta mais fina. Então, aqui eu consegui preencher. Aonde eu quero passar o papel para esfumar depois, eu vou preencher bem, para ele não ficar com aquele aspecto manchado. Aqui são detalhes que marcam essa pintura aqui no ombro. Ó, viu que eu trabalhei essa passagem aqui? Mesmo que fosse mais escura essa área aqui, eu não deixei aquela marcando. Então, eu vou passar o pincel para depois eu esfumar. Ó, porque aqui ele já consegue penetrar bem nos poros do papel. E aí, quando eu for esfumar, já vai ficar bem suave, a pele já vai ficar bem suave, bem homogênea. Então, para o vídeo não ficar muito longe, muito longo, a gente vai trabalhando aqui essas partes bem devagarzinho até concluir esse desenho. Ó, como eu já consegui preencher bastante, e só depois eu vou esfumar. Já deixei pronto aqui o papel viradinho. E aí, nessa parte que eu quero clarear, eu vou trabalhar, esse aqui é um foco, depois eu vou esfumar ele, deixar ele mais embaçado. Ele não é tão marcado. Então, aqui eu vou trabalhar um pouquinho mais depois, só pra tirar essa parte que ficou marcada. Mas é isso aqui, praticamente. Vai lá no Instagram, já vai vendo o processo lá, passo a passo, como é que tá ficando. Já segue lá o Instagram, curte, comenta que você viu esse vídeo aqui no YouTube. Beleza? E agora eu vou trabalhar toda essa parte aqui, de desfoque aqui, tá bom?